Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês, né? Conversar um pouquinho com vocês e dar algumas dicas de para quem ainda tá pensando em fazer a bariátrica, né? E não sabe por onde começar. Então eu vim aqui falar para vocês. Tudo isso que eu vou falar para vocês foi como eu fiz, né? Como eu e a Elaine fiz. E acredito que tenha sido para todo mundo dessa forma, né? Ou mais ou menos dessa forma. Então, eu fiz dessa forma e pra mim deu tudo certo, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu pensei na bariátrica, eu nunca tinha pensado na bariátrica antes desse momento que eu vou citar pra vocês, tá? Então, eu tava assistindo o YouTube e vi algumas pessoas falando sobre bariátrica. Aí eu pensei, será se eu me encaixo pra bariátrica? Dei um leve Google ali, vi meu IMC, né? Que eu vi que precisava ter o IMC a partir de 30, né? De 30 a 40, se você tiver obesidade, acho que é grau 1 e grau 2, de 35 a 40 IMC, se você tiver alguma comorbidade, aí no caso você tem indicação para cirurgia, né? De IMC de 35 a 40, com ao menos 2 comorbidades, ou então IMC a partir de 40, não precisa de comorbidades. Então, nesses IMCs, a gente tem a indicação para bariátrica, né? O meu IMC, pelo que eu calculei, era 46, né? Na realidade, eu já tinha um IMC do ano passado, na realidade, que eu acho que estava em 44. Então, eu já tinha uma noção, então eu pensei, bem, então eu me encaixo, né? O que foi que eu fiz após isso? Pesquisei bastante sobre a bariátrica, né? Se seria o bom para mim, se era aquilo que eu queria mesmo, quais seriam os pós e contras, né? Me decidi muito rápido, tá? Eu sou muito prática, como eu já disse em outros vídeos também. Então eu me decidi, vi que aquilo dali seria realmente uma ótima ajuda para mim, aceitei pedir ajuda, né? Porque eu já vinha nesse processo de tentar emagrecer há muito tempo, porém, infelizmente, a minha obesidade ela estava cada vez mais aumentando, né? Ela estava em evolução. Então eu falei, não, então chegou o momento de eu pedir ajuda, de eu aceitar ajuda, né? Então o que foi que eu fiz a primeira vez? Procurei um cirurgião, né? Procurei um cirurgião que realizasse a cirurgia bariátrica pelo plano. Encontrei, marquei a consulta, conversei com ele, né? Se eu me encaixava, e ele me explicou tudo, como era a cirurgia bariátrica, quais os tipos de cirurgia, as técnicas, no caso, que ele trabalhava, né, quais os riscos, deu total indicação para o meu caso, e logo após ele já me deu o encaminhamento para os outros médicos, né? Que no caso, no meu plano, eles exigem cinco indicações, 5 laudos, né? Que no caso é do cirurgião, o laudo do cardiologista, laudo da nutricionista, laudo da psicóloga e do endocrinologista, tá? Então, eu sei que tem alguns planos de saúde que pedem alguns profissionais a mais, alguns laudos a mais, que no caso que é o pneumologista e o fisioterapeuta. Né? Então, tem alguns planos de saúde que também pedem esses 2 profissionais a mais. E se por acaso eu tivesse no IMC de 35 a 40 e eu tivesse procurando comorbidades, né, laudo das minhas comorbidades para apresentar para a Unimed, né, então a gente teria que ir em mais alguns médicos, né, no caso eu tenho lombalgia, né? Porém, eu não tinha laudo. Eu sabia que eu tinha isso porque eu já tinha consultado o ano passado. E eu tenho lombalgia. Lombalgia poderia se encaixar numa comorbidade. Mas como eu já tava com o IMC bem acima dos 40, né? Que no caso tava 46,5, tá? Quando eu fui no médico, né? No cirurgião, eu tava com o IMC 46,5. Então, eu nem precisei procurar outros profissionais para atestarem a minha comorbidade, fazerem a solicitação da cirurgia, tá? Mas se você tá nessa situação de ter o IMC de 35 a 40, quanto mais profissionais você puder procurar, né, que você tenha para alegar dos problemas que você tem de saúde, né, melhor, tá? Então, mas a princípio, o que a Unimed cobra é, como eu disse para vocês, é o endocrinologista,
psicóloga, nutricionista, cardiologista e o cirurgião, né, o médico cirurgião. Então, eu fui, após eu sair da consulta com o cirurgião, eu fui procurar os profissionais que atendessem pela Unimed, né, que eu pudesse marcar. Alguns eu não encontrei pela Unimed num prazo que eu queria, porque eu queria bem rápido, né, queria que fosse tudo muito rápido, e alguns profissionais, eles não estavam, eles por exemplo, o endocrinologista, ele não tinha no período que eu queria ali para outubro ainda a consulta, ele só ia ter consulta pela Unimed para dezembro, né, então preferi pagar particular para já conseguir o laudo tudo certinho, né? E assim foi com alguns outros profissionais, né? No meu caso, o endocrinologista, nutricionista e psicóloga, né? Esses 3 profissionais eu fui particular. Mas se você não tem tanta pressa como eu tive, você pode procurar os médicos pela própria Unimed. Lembrando que a Unimed, ela não pode cobrar que o médico seja conveniado a ela, tá? A gente só aceita os laudos de médico que atendam pela Unimed. Não pode fazer isso, tá? Caso isso ocorra para vocês, caso essa exigência seja feita, tá errado. Então, você pode ir em qualquer profissional, né? Esses profissionais que eu fui, a nutricionista e a psicóloga, elas não eram conveniadas, não trabalhavam pela Unimed e pra mim não teve nenhum problema, né? Mas eu sei que tem alguns planos de saúde em alguns que eles acabam fazendo essa exigência, mas tá errado, tá? Então, marquei todas as consultas, pedi todos os laudos, né? E deu tudo certo. Fiz o encaminhamento, minha cirurgia foi autorizada, né? Então, pra você que tá pensando em fazer a cirurgia, né, que não sabe por onde começar, eu comecei dessa forma. Se você quiser seguir o meu exemplo, né? Meu exemplo deu certo. Então, é por aí, tá? Então, lembrando que a ordem dos médicos, elas não interferem em nada, tá? Não tem problema nenhum. E é só você marcar, fazer os exames também, né? Tem os exames pré-operatórios, que o próprio cirurgião vai fazer a solicitação, tá? E é isso. Ó, correr atrás agora. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem fazer um comentário, podem enviar uma mensagem, que eu irei responder vocês prontamente, tá? Muito obrigada. Beijão!